A 11 de dezembro de 1904, Pio X canonizou solenemente o irmão Geraldo Maria Magela, colocando no catálogo dos santos da Igreja. No mesmo dia foi igualmente canonizado Alexandre Sauli, bispo da Ordem dos Monges de Santo Agostinho. Diante de uma multidão imensa, em que se distinguiam cardeais e primazes, arcebispos e bispos, e fiéis do mundo inteiro, que acorreram à cidade eterna, a fim de celebrarem o 50º da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o Santo Padre o Papa, em sua qualidade de doutor e chefe da Igreja Universal, pronunciou estas palavras memoráveis. Em nome da Santíssima e Indizível Trindade, para a glória e aumento da religião cristã, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa autoridade, depois de madura deliberação e invocação reiterada do auxílio divino, e do parecer dos nossos veneráveis irmãos, os cardeais da Santa Igreja Romana, dos patriarcas, arcebispos e bispos presentes na cidade, nós decretamos e definimos santos, inscrevemos no catálogo dos santos, bem-aventurados confessores Geraldo Magela e Alexandre Sauli, ordenando que a memória de ambos seja celebrada todos os anos com piedosa devoção na Igreja Universal, a de Alexandre, confessor pontífice, a 11 de outubro, e a de Geraldo, confessor não pontífice, a 16 de outubro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, o Papa se levantou, depôs a mitra e entoou o Te Deum Laudamus. Soaram as trombetas de prata, os sinos da Basílica Vaticana começaram a tanger com majestade, e os sinos de todas as 400 igrejas de Roma uniram suas vozes alegres às vozes dos sinos do Vaticano, regozijando-se com o mundo católico, que já podia rezar, invocando a proteção do novo santo. Rogai por nós, ó São Geraldo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O culto de São Geraldo se espalhou rapidamente pelo mundo afora, e alguém poderia atribuir essa universalidade ao esforço dos redentoristas, que em contato contínuo com os fiéis nas missões populares, tão apreciadas, teriam feito a propaganda do seu confrade. Sem dúvida, foi importante a contribuição que deram nesse sentido, mas nem de longe podemos considerar imprescindível e decisiva. Pois mesmo em regiões e localidades em que jamais estiveram os co-irmãos de São Geraldo, encontram-se devotos do grande filho espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. A providência divina se encarregou de torná-lo conhecido após a morte, com o mesmo empenho com que ele atendia durante a vida aos apelos confiantes. A datar de 1900, o povo brasileiro, amigo do sobrenatural, simpatizou-se com um grande taumaturgo, cuja vida é um tecido dos mais estupendos milagres. São Paulo e, sobretudo, Minas Gerais ergueram um trono de glória ao humilde irmão redentorista, que do seu lado tem recompensado ricamente a dedicação dos seus devotos brasileiros com graças extraordinárias, que poderiam encher volumes inteiros. São essas palavras do padre Oscar Chagas, da Congregação Redentorista. Era 1º de setembro de 1906, às 11h30 da manhã, quando chegavam ao Brasil os missionários redentoristas para uma nova fundação, para a qual escolheram como padroeiro o recente canonizado São Geraldo Magela. E deu-se o mesmo que em Mater Domini, uma capela dedicada à Mãe de Deus, tornou-se casa e acolheu o peregrino, nosso querido santo, que nesse caso era a capela de Nossa Senhora do Rosário. Em preparação para sua solenidade, foi rezada uma novena no período de 6 a 15 de outubro. E no dia 16, dia de sua festa, foi abençoada uma pequena imagem que percorreu as ruas e o povo, em massa, com grande fervor, acorreu. Era esse um dos primeiros passos de São Geraldo em Curvelo, onde ele veio para ficar. Tendo início a construção de sua majestosa basílica a 22 de março de 1912 e o fim da mesma em março de 1918. Venerando o seu relicário, os romeiros de todo o Brasil, das arcadas de seu santuário, vão levar graças mil, bênçãos mil. Se Curvelo se apraz do apelido de princesa gentil do sertão, mas se orgulha por ter acolhido São Geraldo no seu coração. De joelhos no chão desse templo, quantas almas acharam a paz, de Geraldo aprendendo um exemplo, recebendo auxílio eficaz. Quantas almas vieram em pranto e se ergueram depois a sorrir, do sorriso que a imagem do santo traz do céu e entre nós faz florir. Esse é um trecho do hino de São Geraldo que se entoa em sua majestosa basílica em Curvelo, e nós podemos ver que é muito verídico o fato de que muitos, de joelho no chão daquele templo, encontram a paz e recebem de Geraldo um auxílio eficaz. O santo, além de dar um exemplo a seus devotos,
também do seu trono de glória lança um sorriso e diz: confiança, confiança, tenham confiança. São Geraldo então faz cessar o pranto de suas queridas almas e mais do que isso, São Geraldo consola, São Geraldo acolhe, São Geraldo nos dá forças, né? E diz ainda que São Geraldo ele enche de consolação seus devotos. Me lembro disso, acho que de alguma oração que eu vi, e é justamente isso: quem vai a Curvelo encontra a paz, encontra São Geraldo. Laudetur Jesus Christus, queridos amigos de Brasil, me llamo Pascual, vivo en la ciudad de Melfi, en la región Basilicata, sur de Italia. Mi familia siempre ha tenido particular devoción hacia San Gerardo Majella. Mi mamá se llama Incoronata Garella, tiene origen de Muro Lucano y desciende de la familia de Verdetta Garella, la madre de San Gerardo. En la familia de mi mamá siempre ha estado la santa costumbre de dar el nombre Gerardo cuando nacía un hijo, justo en honor al santo. Por ejemplo, mi abuelo materno se llamaba Gerardo Garella y del mismo modo se llamaba así el abuelo de mi abuelo, quien vivió en el siglo XIX. Mi ciudad se encuentra no muy lejos de Muro Lucano y también no muy lejos de Materdomini. Materdomini es un pequeño pueblo inmerso en un paisaje de montañas y bosques. El santuario presenta una parte antigua muy bella con el museo y la iglesia y por delante un hermoso panorama. Pero hay también, y lamentablemente, en la parte de atrás, una construcción moderna muy fea, con un nuevo templo, estilo modernista que arruina sin duda el aspecto del lugar, por lo menos en la parte posterior del santuario. Que nuestro Señor les bendiga a todos. Laudetur Jesus Christus. Salve Maria, eu me chamo Leonardo, sou de Lagoa Santa. Acompanho o apostolado porque sou muito devoto de São Geraldo. Mamãe me prometeu a ele quando ela não poderia ter filho, então eu sou filho de promessa a São Geraldo. E como de costume, nós íamos a Curvelo todos os anos. Eu me encaminhava até a igreja Nossa Senhora da Glória para rezar diante dessa imagem. Abaixo ficava o corpo de São Geraldo, enfeitado com lírios, muito bonito. Em cima a imagem tradicional, né, com a caveira e a cruz. Em cima muito bem feita, até pelos irmãos redentoristas holandeses. Nós somos criados rezando às segundas-feiras, aquela oração antiga: ó São Geraldo, celestial amigo dos infelizes, ao nos lembrarmos dos grandes milagres que operastes em vida, aumentados admiravelmente após a vossa preciosa morte. Essa oração mamãe até me ensinou de cor, de tanto rezar, e eu nasci por promessa a São Geraldo. Então, aqui em casa, às segundas, a gente faz uma oração especial a ele e se canta esse canto que ela me ninou com ele. Ó Geraldo glorioso, bom amigo de Jesus, desde a infância espalhastes das virtudes clara luz. Lá do céu fulgurante, diadema vós cingis, e dos pobres e aflitos o soluço sempre ouvis. A mamãe tanto olhava para São Geraldo que eu nasci um pouco até parecendo com ele. Quando minha foto de seminarista
Tem uma foto minha de hábito de um teatro que a gente fez que eu realmente fiquei parecendo com o Taumaturgo. Queira Deus e a Virgem Santíssima, eu posso pelo menos parecer nele nas virtudes, né? Na caridade, na castidade. Eu sou filho de promessa, que igual eu te contei, ela não poderia ter filho e ela pediu, a padroeira da minha cidade é Nossa Senhora da Saúde. Então ela fez a novena de um ano, de 1996, pedindo a Nossa Senhora que desse a graça dela ter um filho. E ela fez essa novena em 96. E a festa é 15 de agosto, né? Eu nasci no 14 de agosto de 97. E o médico disse assim pra ela, esse aí é mais um que morre. Aí ela respondeu assim, só se São Geraldo quiser. E nisso ela implorava ele com uma imagem pequenininha de 10 centímetros de plástico, que ele olhasse por ela. E quantas vezes também eu com bronquite, eu me lembro que a situação nossa era muito difícil. E eu louvo a Deus por isso, porque foi aí que eu vi a mão de Deus em tudo. E a gente vivia numa casa muito pobre, muito humilde, porém muito cercada de santos. A casa era puro quadro de santos. E quando qualquer coisa que se tinha, se recorria a eles, porque era o único recurso. E aí a mamãe colocava São Geraldo ao meu lado e pedia a ele que cessasse a bronquite. São Geraldo cessava a bronquite. Quando eu cresci, eu decidi ser padre e eu fui para a congregação dos redentoristas justamente por São Geraldo. Embora eu fui redentorista, na congregação não se dá valor quase nenhum a São Geraldo. A devoção é muito escassa. Até se diz que, igual tinha um quadro que São Geraldo levitou em atos de caridade, né? Falava que aquilo era mentira e que o milagre que ele conseguiu arrastar as castanheiras lá para fazer a igreja, que aquilo era... E voltando ao aspecto da crise na igreja, eu gostaria de dizer aqui que jamais vai acontecer de São Geraldo sair do seu trono de glória para outros que não merecem tal dignidade se apossarem. Jamais vai acontecer. Eu recebi a informação de que a congregação redentorista está numa queda muito grande mesmo, né? As relíquias mesmo, elas são abandonadas, são de certa forma desprezadas. São Geraldo é esquecido e é desacreditado. E isso nós desaprovamos com todas as nossas forças, né? Ele não será esquecido. E se for esquecido pela sua própria ordem, da qual ele é chamado glória e ornamento em sua ladainha, ele jamais será esquecido por nós, que somos seus filhos, e queremos vê-lo brilhar em seu resplendor de glória. Então, me chamo Elisa, sou casada com o Mateus, nos casamos em 2017 e sempre pedimos a Deus a graça dos filhos, que tivéssemos os filhos que Ele quisesse nos dar. E o tempo foi passando e os filhos não chegavam. Meu marido já conhecia um pouco da devoção de São Geraldo, conhecia menos, mas aí um dia nós estávamos no priorado São Sebastião do Arraial Novo e comentando algumas coisas, conversando com as senhoras de lá, comentaram que lá seria uma devoção de São Geraldo, um livro da devoção de São Geraldo, relacionado às mães, às mulheres que desejam ter filhos. Então uma senhora muito piedosa me deu um manual com várias novenas de São Geraldo, para as mães desejam ter filhos, para a saúde dos filhos, para a questão financeira no lar, várias e várias novenas. E também falando sobre a história de São Geraldo, tem a história dele bem detalhada nesse manualzinho. E começamos a fazer novenas para São Geraldo e também para Santo Antônio, usando muita devoção nossa, inclusive o padroeiro aqui da nossa cidade. E fiz em 2019, no dia de Santo Antônio, nós fizemos uma promessa para Santo Antônio, que se nós desse a graça de ter um filho, receberia o nome de Antônio ou Antônia. Se fosse menino, usaria o hábito franciscano, a uma certa idade. E
fazenda de São Geraldo também, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Final de 2019, eu fui à médica e ela disse que provavelmente eu teria que fazer alguns tratamentos. No final de 2019, início de 2020, eu teria que fazer alguns tratamentos para poder engravidar. Já que eu já tinha 2 anos e meio de casado, né, em dezembro de 2019, ainda não tinha conseguido engravidar. Então, mas a gente sempre confiou muito que a gente ia alcançar essa graça. Em janeiro de 2020, eu comecei uma novena em São Geraldo pela esterilidade. E sempre eu e meu marido rezando muito, pedindo a Deus dos filhos. Quando eu estava fazendo essa novena de São Geraldo, pedindo pela esterilidade, mais ou menos no terceiro dia, nós ganhamos um quadro de São Geraldo muito antigo, pintado à mão, que esse quadro iria para o lixo, infelizmente, porque o senhor que era dono desse quadro tem alfaiate aqui na cidade, inclusive enquanto essa fábrica fechou, deram esse quadro para ele já é falecido há muitos anos, e a senhora, esposa dele, faleceu em 2020, em janeiro. E então, e as filhas são protestantes. Então, meu marido lembrou que tinha esse quadro na casa dessa senhora e perguntou se poderia dar pra gente. E prontamente falaram que sim, que eles não se importavam em doar ele pra gente. Tudo. E calhou de providencialmente chegar aqui em casa durante a novena que eu estava fazendo. O tempo passou. Então, quando eu iria começar a investigar o porquê da demora, né, para ter os filhos, veio essa questão de Covid, onde tudo parou. Então, deixamos para lá, para ninguém fazer mais nada, e ficamos rezando, novenas, principalmente para esses 2 santos, São Geraldo e Santo Antônio. Então, quando foi em junho de 2020, nós descobrimos que eu estava grávida já de 3 meses. E logo depois nós descobrimos que seria um menino, Antônio Gerard, nosso filho, que agora vai fazer 2 anos e meio. E que também nasceu de uma grande santa em janeiro, de 21 de janeiro, no dia de Santa Inês. Então, assim que a gente conheceu um pouco de São Geraldo e a graça que alcançamos, entre outras coisas que também aconteceram na nossa família, por intercessão de São Geraldo. Eu cuidava de uma capela dele, né? E uma senhora muito piedosa, mais uma das senhoras piedosas, né? Devotas de São Geraldo, ia lá todo santo dia. Atravessava a cidade, não sei quantos lonjuras a pé, para ir na capela, e chegava chorando, gente, de tanta fé em São Geraldo. E aí, conversando com ela bastante, ela me mostrou esse devocionário, que é muito comum na região, né, que eu morava lá, na Diocese de Diamantina, porque esse livrinho foi um bispo lá de Diamantina, Dom Geraldo Magela, que mandou reimprimir ele. Ele era muito devoto, tanto é que o nome dele já diz, né, Geraldo Magela, era Dom Geraldo Magela, o bispo, mandou reimprimir. E aí, a devoção muito forte lá, né, e ela tem ainda esse livrinho, que na verdade ela deu para mim, na verdade. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Partilharei um pouco da minha história com São Geraldo Magela, de como tudo começou. Primordialmente conheci São Geraldo Magela através de uma página católica tradicional no Instagram chamada Apostolatos Magela, no dia 3 de março de 2022, ano passado. Comecei a seguir a página e, visualizando uns stories da página, eu me encantei excepcionalmente, né,
com a santidade, né, de São Geraldo, e sobretudo com as virtudes, né, e a forma de como ele vivia. E daí eu comecei a ler alguns posts, né, da vida de São Geraldo e a estudar mais profundamente, né, sobre a vida do santo. E a partir daí a minha devoção foi crescendo e minha estima por São Geraldo foi aumentando, né, a cada dia que eu me dedicava, né, a estudar, né, sobre a vida do santo, né, e a invocá-lo. Inclusive há uma frase que eu tenho guardado em meu coração, que é a seguinte: não terei senão uma chance para me tornar um santo. Se eu não agarrar esta aventura agora, ela estará perdida para sempre. Mas tenho à minha disposição tudo de que preciso para me tornar um santo e estou determinado a ser. Lembre-se que não é apenas se entregue na oração e a contemplação que você se santificará. Sua melhor meditação é fazer o que Deus quer que você faça. Cumprir sua vontade. Eis o que nos pede a você. Não seja um escravo de si mesmo nem de qualquer outra coisa. Tudo que é feito para Deus é meditação. Alguns decidem fazer isto, outros aquilo. Quanto a mim, minha única resolução é cumprir a vontade de Deus. Nada é doloroso, nada é custoso para aquele que trabalha para Deus somente. São Geraldo Magela. Ó São Geraldo Magela, ó seráfico São Geraldo Magela, celestial amigo dos infelizes, ao nos lembrarmos dos grandes milagres que operastes em vida, aumentados admiravelmente após a vossa preciosa morte, quer nos parecer que eles nos clamam: confiança, confiança, tenham confiança. São Geraldo Magela, rogai por nós. É que graças à sua história de santidade ser tão grande e mesmo tão novo, me fez procurar seguir o mesmo exemplo que ele, não literalmente fazendo tudo o que ele fez, pois é impossível, mas procurando rezar mais e melhor, e me dedicar melhor também aos sacramentos. E graças a São Geraldo, meu irmão, que era muito cético com a Santa Madre Igreja, hoje ele está totalmente mudado e também refletiu muito. Está rezando o texto também, e depois de mais de 3 anos sem se confessar, ele quer se confessar e ter uma vida de um verdadeiro católico. Só tenho a agradecer a São Geraldo por tantas graças que ele fez na minha vida e na minha família. Antes de dar o meu testemunho propriamente dito, gostaria de dizer que eu estou um tanto quanto impaciente com esse documentário, porque eu quero ver tudo acabado logo, quero que vocês assistam logo e dizer que não reparem nos erros. E vamos lá. Eu não esperava encontrar um santo tão amigável, dessa forma que tudo aconteceu. Eu tinha muita devoção e tenho um carinho assim, né, pelos santos pastorinhos de Fátima. Um dado momento eu me apaixonei pela congregação redentorista e queria muito ser redentorista. Esse segredo eu estou contando para vocês aqui. Eu queria muito, muito mesmo. Estava doido da cabeça que eu queria ser redentorista e, enfim, estava acompanhando um perfil vocacional dos redentoristas no Instagram mesmo e queria muito, 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 muito. Graças a Deus, ninguém me deixou fazer essa loucura, porque nós sabemos, né, que hoje a situação da igreja está muito mudada, né? Estamos numa crise profunda e tremenda, e a situação redentorista é talvez uma das piores, né? E hoje eu vejo que essa paixão, essa loucura de querer ser redentorista, ela foi um caminho para, na verdade, eu me encontrar com São Geraldo e São Geraldo me encontrar, e hoje nós sermos amigos, pai e filho, irmão e irmão, e enfim, o que nós somos hoje, né? E então o que a providência tem feito nesse tempo, né? Colocado também essa loucura na minha cabeça de fazer um apostolado, mesmo sem conhecer quase nada o irmão Geraldo Magela, né? Porque quando eu comecei o apostolado de São Geraldo, eu não sabia nada de São Geraldo, talvez uma história ou outra. E eu queria partilhar essa história, queria, sei lá, expressar o meu carinho, o meu amor por São Geraldo, mesmo sem conhecer muito. E nisso a gente vai aprendendo, eu vou estudando,
e continuo estudando, né? Porque, como disse uma senhorita na caixinha, né? É incrível como eu sempre tenho algo para falar sobre São Geraldo, né? Como se eu soubesse tudo, mas não é assim. Eu estou estudando e vou achando coisas sobre São Geraldo, e eu também vou me impressionando com o que eu vejo. Eu vou me apaixonando com aquilo que eu vou descobrindo, e eu quero transmitir, eu quero dizer, eu quero revelar para vocês, né? Eu quero compartilhar com vocês. E eu fico assim extremamente feliz em ver que tantas almas têm chegado a nós e que tantas pessoas têm se apaixonado por São Geraldo, têm nutrido essa devoção, têm acolhido essa devoção nas famílias mesmo, né? Eu fico muito feliz mesmo, né? Que as pessoas que não conheciam essa devoção hoje estão apaixonadas, hoje nutrem isso, hoje compartilham e também acabam difundindo essa devoção, né? O devoto de São Geraldo, acho que ele não consegue guardar isso só para ele, né? Tanto que nós temos o apelido de mula, né? Porque mula leva para todo lugar, né? São Geraldo usava de um asno, dessa família aí de mulas, enfim, para se locomover, né? Porque naquele tempo não existia carro, então ele usava uma mula, um asno, enfim. Então nós somos essas mulas que levam São Geraldo para as pessoas, né? Levam essa devoção. E é esse o papel do devoto de São Geraldo, levar São Geraldo para os corações. É isso. Porque São Geraldo, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser amado. Ainda mais nesses tempos, né, que hoje tantos outros, tidos como santos, e que não são santos, não têm a dignidade de santos, não podem ter esse nome, não têm a dignidade dos altares, não merecem isso. Hoje têm tomado os altares da Santa Igreja, e os nossos santos, verdadeiros santos, têm sido esquecidos, perseguidos mesmo, né? Santa Filomena, São Geraldo, São Jorge, enfim, sido esquecidos, né? Jogados no fundo de um baú, enfim, e não têm sido venerados, né? Isso não pode acontecer, né? São Geraldo precisa ser conhecido, ser amado, e todos esses santos na realidade, né? E nós fazemos a nossa parte de transmitir a devoção ao nosso santo, ao nosso padroeiro, né? Que está estampado aqui, e mais do que nessa camisa, está estampado no nosso coração. Em tão pouco tempo, eu pude cometer a loucura de viajar para Curvelo, né? E conhecer a Basílica do meu pai, e aproveito para dizer aqui que a Basílica está em meu nome. Dizer aqui que não é sua, Lucas, do Apostolado de Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque nós vivemos nessa briga, né? Lucas diz que a Basílica está no nome dele, mas a Basílica está no meu nome, porque é minha, a Basílica é minha. São Geraldo deixou no testamento lá que a Basílica é minha. Mas enfim, continuemos. Eu não esperava que isso ia acontecer, né? Que eu ia poder viajar e viajar sozinho. Por incrível que pareça, eu tenho menos de 18 anos. Uau! Esse ano completo 18, né? Mas eu tenho 17. Então, e naquele tempo eu tinha 16 anos. Era isso mesmo. Enfim, tamanha loucura, né? Era 16 que eu tinha? Foi em setembro do ano passado. Isso mesmo. Cometer essa loucura de viajar sozinho, né? De avião, ir para um lugar que eu nunca fui. Assim, eu não sei, São Geraldo ele torna a gente um pouco louco, né? A gente precisa mesmo dessa loucura santa, né? Não a nossa loucura que é tão mundana, tão profana, né? Que São Geraldo possa transformar a nossa loucura. Então eu não esperava que tudo isso fosse acontecer. Mas é assim que São Geraldo trabalha, né? Quando a gente menos espera, quando a gente não está nem imaginando, as coisas acontecem. Ele faz acontecer, né? Ele pode fazer acontecer. Então lá eu pude conhecer o meu caríssimo irmão, né? Que nós inclusive ficamos no mesmo quarto, Giovanni. E também a Inocência, minha tão caríssima, minha tão querida irmã, que eu pude conhecer os dois lá em Curvelo e que me ajudaram, né? E continuam ajudando a administrar o apostolado, né? De modo especial o Giovanni. Inocência agora tem o apostolado dedicado a São Miguel Arcanjo, né? Ela tem as suas correrias também, mas nós continuamos e seguimos com o apostolado, com essa devoção, né? Partilhando essa filiação de São Geraldo, né? Essa irmandade que nós todos temos, né? Não só eu e eles, mas todos nós que temos nutrido, propagado e compartilhado essa devoção a São Geraldo.
louvar e agradecer, bendizer. Mostrai-nos, ó São Geraldo, para todos um protetor. Por vós é que esperamos a benção do Senhor. Das Inocência. operosas. Inocência. E São Geraldo a todos sorri, com um sorriso todo do céu, enxuga todas as lágrimas, dulcifica todas as dores e alegra todos os corações. Eu desejo a todos os senhores que apoiam o nosso apostolado e ajudam a difundir a devoção ao glorioso taumaturgo São Geraldo Magela, que ele lhes conceda as suas santas graças e bênçãos e seus insignes favores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Geraldo Magela! Viva!